E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 5, versículo 17. Lucas capítulo 5, verso 17. Dando sequência ao tema desse mês, os milagres de Jesus. Hoje era para estar aqui o nosso irmão Tiago Dentelho, lá de Bragança Paulista, porém a semana ele teve Covid, então ele pediu desculpas, mas nós estamos aqui para continuar a obra de Deus. Vamos orar. Toda vez que Deus queria algo, Ele enviava a sua palavra. Se você quer algo de Deus, então você precisa da palavra de Deus. Pai, Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é uma água que rega, a Tua palavra, Senhor, é um martelo que esmiuça a rocha, a Tua palavra é uma espada que é apta para discernir nossos pensamentos, a Tua palavra é consolo, a Tua palavra limpa, a Tua palavra regenera, a Tua palavra trouxe Lázaro, Senhor, de dentro de um túmulo. A Tua palavra, Senhor, sustentou um homem sobre as águas. A Tua palavra, Senhor, renovou a esperança daqueles que estavam quase naufragando. Envia a Tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Em Lucas capítulo 5, no verso 17, certo dia, quando ele estava ensinando, estavam sentados ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém. E o poder do Senhor estava sobre ele para curar as doenças. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Mas não conseguindo, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus, conhecendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se e ande, pegue a sua maca e vai para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Queridos, eu já vi pessoas orando por enfermos e fazendo assim: olha, eu preciso ficar sozinho aqui com esse doente, porque o negócio é muito forte, é muito poderoso, então eu tenho que ficar sozinho, e faz aquele teatro.
para fazer a cura. Uma vez um profeta curou um leproso de uma forma inusitada, e esse leproso se chamava Naamã. Naamã falou: eu esperava que você fizesse uma coisa melhor, que você tivesse uma carta na manga, mexesse os braços, erguesse a mão para o céu, fizesse algum sinal. Você está mandando eu mergulhar? Nem quero mais essa cura, vou para casa. E se eu dissesse para você visitar os doentes e não levasse óleo de unção, não levasse uma lasca da cruz de Cristo, não levasse a Bíblia, e chegasse lá e fala: olha, chegando lá, olha para ele e diga para ele: os teus pecados estão perdoados. O que você ia pensar? Mas não é para orar para a cura? É. Mas você vai chegar lá e vai orar pelos pecados deles. Vai perdoar. Porque essa dicotomia, essa coisa estranha de uma coisa para outra, e a primeira coisa que eu quero dizer aqui para essa comunidade: Jesus nunca perdeu o foco da sua missão aqui na terra. Nunca. Quando ele era um desconhecido, a palavra de Deus fala que ele saiu, após voltar do deserto, e ele começou a pregar o evangelho, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Jesus começou a pregar o arrependimento. E ele não perdeu de vista sua missão: buscar e salvar o perdido. Uma pessoa perdida, ela quer ser encontrada. Se você encontra uma pessoa perdida, no shopping, na rua, e aí você leva água para ela, leva comida para ela, leva roupa para ela, você quer que ela se sinta bem, mas ela não quer se sentir bem, ela quer ser encontrada pela sua família. A primeira coisa que, se ela souber falar, se não for uma pessoa criança: você tem um telefone aí que posso ligar para o meu pai, posso ligar para a minha mãe, alguém que eu conheça, para dizer que eu estou aqui. E com isso eu quero dizer para você que as pessoas, nós queremos levar cesta básica, roupa, fazer um bazar, a gente quer que elas se sintam bem. Primeiro nós temos que encontrá-las para Cristo. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Toda a obra de Deus está relacionada com a salvação, a regeneração, o novo nascimento, o reencontro do filho com o seu pai. Por isso que Jesus, diante de um paralítico, os 4, eles não foram convidados lá para ouvir uma mensagem. Vamos lá que tem um judeu ali pregando uma nova mensagem, vamos lá, vamos ouvir essa nova mensagem. Eu acho que se fosse para ouvir uma mensagem, eles não subiriam aquele telhado, eles não carregariam aquele homem por uma distância. Uma mensagem, pega no YouTube aí, tem uma live aí, liga a live, você ouve a mensagem. Na realidade, Jesus, quando viu aqueles 4 homens, Jesus viu a fé deles. Se Jesus olhar para você
ele vai encontrar fé. Você tem fé, você alimenta a sua fé, você sustenta a sua vida pela fé, ou você está dando o seu jeito, dando os seus pulos, fazendo os seus corres? O que eu aprendo com esse milagre? Eu aprendo que Jesus, não perdendo o foco da sua vida aqui na terra, uma vida curta de 3 anos e meio, quando ele iniciou o seu ministério, e sua vida foi de 33 anos, junto com os homens. Eu aprendo que Jesus não ficou preso ao milagre, porque como nós ouvimos aqui pelo Ronaldo, o milagre é para as multidões. As multidões gostam de milagres, elas se ajuntam para ter os milagres, elas se mobilizam para ver alguma coisa. Mas Jesus olhando aquela situação, e Jesus sendo o mesmo, presta atenção no que eu vou te falar, Jesus era a mesma pessoa que perguntou para Adão: onde você está? Porque Adão tinha acabado de fazer uma escolha errada. Deus tinha dito para ele: olha, pode comer de tudo, mas essa árvore aqui não mexe. Então quem estava perdoando aquele paralítico era o mesmo Senhor, era o mesmo Jeová, era o mesmo Yahvé, era a mesma voz, era o mesmo Deus que perguntou para Adão, lá no Éden: onde você está? Porque a palavra de Deus, falando do próprio Deus, que um dia é como 1000 anos. Então, se Deus der uma piscada, e nessa piscada passa-se centenas de anos. Então Jesus estava com a mente fresca, que aquele paralítico, aliás, que aquela paralisia, não era de um vírus, não era de um HIV, não era de um Covid, era do pecado. O pecado destruiu a humanidade, o pecado distorceu o ser humano, o pecado disfuncionou as coisas, o pecado trouxe miséria, o pecado trouxe enfermidade, maldição. Então, se você tem que lidar com alguma coisa na sua vida, desemprego, uma ingerência financeira, uma doença, um vício, eu sugiro a você a tratar na origem. Na origem. E a origem de todo o mal se chama, não é o diabo, a origem de todo o mal se chama pecado. O pecado mata, o pecado destrói, distorce, afasta as pessoas. E Jesus, não querendo trabalhar na periferia da situação, Jesus foi no âmago da situação, no cerne. Talvez você se pergunta: por que eu? Por que a minha vida está assim? Porque olha como a religião faz. Naquela época era costume dizer: aquela pessoa ali, não fica muito perto dela não, ela está em desgraça, porque talvez ela fosse um cego, ou tivesse alguém cego na casa. Um paralítico dentro da casa era sinônimo de maldição, praga. Então é melhor não se envolver, né? Geralmente os pais fazem isso com os amigos dos filhos. Aquela casa ali, não chega perto daquela casa não, é meio escura, o pessoal fuma ali, um baseadinho, né? Tem uma tatuagem no pescoço assim, não fica perto ali não vai ali não. Por quê? Porque nós rotulamos, nós somos seletivos, ou
arianos, gostamos dos iguais. O que eu aprendo com esse milagre? Eu aprendo que Jesus anuncia o Evangelho. Pastor, me ensina aí os 7 passos para um casamento feliz. Pastor, me ensina aí as técnicas de uma vida próspera. Pega essas técnicas, pastor, na Bíblia. Você quer que eu faça um trabalho de coaching para você? Você quer que eu leve você uma motivação? E você sai daqui motivado? E quando essa motivação acabar? Você vai buscar outra motivação? Outras técnicas? Eu prefiro que você vá para casa com o Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus. Ele não contém o poder de Deus. Ele não transporta o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. E o que é o Evangelho? O Evangelho são as boas novas. De que eu posso, em qualquer circunstância, em qualquer época da minha vida, ter uma vida nova. Uma vida amparada, motivada, inspirada. Porque o Evangelho resgata o quê? A minha identidade. Quando Jesus perdoou, ou quando Jesus disse para aquele homem: perdoados estão os teus pecados, e como eu disse para você, foi a mesma pessoa que perguntou para Adão onde ele estava. Aquela palavra renovou, restaurou, regenerou a identidade daquele ser que estava ali, que nem nome ele tinha ali, era um paralítico. Aquilo entrou dentro da alma dele, do espírito dele. E eu acredito que nas filigramas da sua vida, ele falou: puxa vida, essa maca não tem nada a ver comigo, essa situação não tem nada a ver comigo, eu vou sair daqui, eu posso sair daqui, eu creio que eu vou sair daqui, porque Jesus Cristo resgatou aquele homem. Até chegar ali, ele precisou de 4 pessoas carregando ele. Deixa eu dar um parênteses aqui. Até quando você vai precisar de que pessoas te carreguem, meus irmãos? Até quando você vai precisar de alguém para te carregar? Vamos lá na igreja, eu levo você, eu pago Uber, eu alugo um ônibus, eu levo, vamos para a igreja. E você fala: não vou, não quero. E o que eu aprendo? Eu aprendo que eu também sou pecador. No começo do culto eu pedi para você falar um bom dia para a pessoa. Você falou? Agora você vai olhar nos olhos dele e falar assim: olha, eu quero dizer para você que você é um pecador. Tem coragem de falar isso? Ah, você está falando que eu adultero? Que eu minto? Eu estou dizendo que você é um pecador. Eu aprendo que passando a régua, porque olha só, falando de um dos pecados, né? Por exemplo, uma mentira, a Bíblia fala: quem é o pai da mentira? É o diabo, né? Então quando você mente, você está imitando o seu pai, é o pai da mentira. Ah, você atende o telefone, aí você, lá do fundo da casa, fala que eu não estou. Estou em reunião. Dá uma embromada aí. Quem é que foi que ensinou essas coisas para a humanidade?
Agora tem um outro pecado que o pessoal não se apercebe. Foi a questão do adultério. E foram lá e tal, aí querendo pedra, joga e faz, e culpa, e prende. Jesus falou o seguinte, seguinte, presta atenção. Eu, porém, vos digo, qualquer um que na sua mente tiver um pensamento libidinoso com uma pessoa do outro sexo, já adulterou. Com esse esclarecimento, quantas pessoas receberam o título de adúlteros? Ou você vai me dizer que você nunca pensou, passou aquela musa, e você começou a dar glória a Deus, louvado seja Deus. Jesus colocou todo mundo debaixo da mesma régua. Por isso que a gente não pode apontar o dedo para ninguém, crucificar ninguém. Jesus falou, olha, perdoados estão os teus pecados. Eu aprendo aqui, que lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 12, que o amor cobre todos os pecados. O amor encobre todos os pecados. Jesus, a Bíblia fala lá em 1 João 4,8, Deus é amor, Jesus é amor. E lá naquele momento, Jesus não questionou qual pecado, que pecado, como foi, onde foi. Jesus disse, todos estão perdoados. Porque lá em Provérbios capítulo 10, versículo 12, o amor cobre uma multidão. E você está segurando o pecado de alguém? Eu admito tudo isso, menos isso. Isso eu não admito. A Bíblia diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor encobre uma multidão. Se você está segurando a reconciliação de alguém, que de todas as coisas que essa pessoa te fez, ou fez para alguém, mas isso você não admitia, meu irmão, aprenda com esse milagre. Se não houver perdão, se não houver cruz, a paralisia continua, a doença continua, a miséria continua. Um grupo de pessoas ficaram se gabando perto de Jesus. Olha lá, a torre de Siloé caiu sobre não sei quantos. Jesus disse, se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecerão. Se não houver arrependimento, mudança de comportamento, mudança de mente, todos pereceremos. O que eu aprendo com essa palavra? Eu aprendo que eu tenho que seguir o mesmo exemplo de Jesus, quando foi a minha vez de orar por alguém. O Evangelho vem em primeiro lugar, as boas novas. Uma vez eu vou dar o exemplo aqui da Maria Alice e o Luiz. Nós éramos de Tatuí, aí fomos chamados aqui, tinha uma família com muitos problemas financeiros. Nós fomos lá, fizemos uma via sacra, né? E visita um e visita outro. E eu tinha um caderninho, né? Olha, você precisa ver isso e tal. Você percebe que, acho que das 10 pessoas que nós visitamos,
uma mudou de vida. Que as outras 9 melhoraram a sua vida financeira, melhoraram a gestão e deixaram o Senhor. Eu aprendo que o Evangelho vem em primeiro lugar. O Evangelho traz esperança, perdão de pecados. Eu aprendo a levar a sério a questão do pecado, pois o pecado é letal, é maligno, nada de bom brota do pecado, só desgraça. Leve a sério. Ninguém está vendo, todo mundo faz, o mundo mudou. Só hoje, só um pouquinho, não vai fazer falta. Ele tem muito, ninguém vai ver. Só uma cheirada, um trago. Afinal de contas, a carne é fraca. Essas expressões você já ouviu, ou você já falou, ou você já pensou. Mas a humanidade, ela só perdeu com pecados. Aquela fruta, aquele fruto bonito, cheiroso, bom para dar entendimento, saboroso, fez o homem se sentir mal, longe de Deus, despido. O que eu aprendo é que os religiosos sempre estarão vigiando os discípulos, procurando brechas para criticar. Enquanto você ficar fazendo da sua vida o espetáculo dos religiosos, porque ali criticaram Jesus. Só Deus pode perdoar esse pecado. Não. A Bíblia fala, a quem perdoardes, que Jesus, quando soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, ele falou assim: a quem vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados, e a quem vocês retiverem os pecados, ser-lhe-ão retidos. Ele concedeu o que você precisa exercitar mais: perdão. Solta a pessoa. Às vezes você está segurando a pessoa na sua mente. Esse miserável não vai para frente. Não vai, Deus é justo. Não, libera. Libera, dá um presente, paga a passagem. Libera. Jesus disse que ele quer a tua camisa, dá a capa também. Libera. Solta. Eu aprendo que as críticas sempre estarão presentes. Eu aprendo que Jesus sempre estará vendo a minha fé e também sondando os meus pensamentos para ver se são retos. É isso que eu aprendo com o milagre. Amém? Hoje de manhã Deus falou em 3 desafios. Primeiro foi junto com o Eduardo, aqui o Eduardo me ajudou, ele e o seu avô, e eu perguntei para o Eduardo: quão distante você está dos caminhos do seu avô? Porque o seu avô é um pastor, um homem de Deus, começou a família na fé, gerou essa multidão aqui. Nós cantamos Renova-me. Então o primeiro desafio, eu quero relembrar o quão distante você está de Deus.
Não é da comunidade da graça, que você pode vir quando você quiser. Se você vier, tudo bem. Se você não vier, vai continuar tudo bem. Não vou ficar te mandando mensagem. Por que você não vem na igreja? Está perdendo a fé? Cada um tem que ter a sua sede de Deus. Que tentar dar água para quem não tem sede é difícil. Segundo desafio, que é com essa palavra, até quando você vai ficar sendo carregado pelos outros para ter alguma coisa com Jesus? Se para você ter alguma coisa com Jesus, tua sogra que tem que chamar, teu amigo tem que telefonar, você tem que receber um convite do pastor, tá ruim o negócio para você. E o terceiro desafio: leve a sério aquilo que quase nem se fala mais nos cultos: o pecado. O pecado mata. Primeiro, o pecado mata você por dentro. Acho que você já viu alguns filmes de terror, né? Já viu? Geralmente quando o vampiro morde alguém, qual é a primeira coisa que fica diferente? São os olhos, né? Já fica aquela coisa escura. Ou seja, a morte entrou dentro dele. O pecado faz isso. Uma vez eu vi na internet o que um veneno de uma aranha fazia no interior de uma mariposa. A aranha era tipo 50 vezes menor que a mariposa, mas a aranha foi lá e deu uma mordida naquela mariposa, e aquele veneno correu por dentro da mariposa e foi diluindo ela por dentro, diluindo. O que diluiu Adão não foi a mentira, um falso juramento. Ele apenas fez uma escolha, e aquilo gerou um Caim. Caim gerou um ódio, uma inveja. A descendência de Caim só construía cidades, armas, cidades e armas, até o dia que eles construíram uma torre, e eles falavam: agora nós vamos chegar lá, se a gente colocou banca aqui embaixo, a gente vai colocar banca lá em cima também. Nós vamos tocar no céu e vamos colocar para quebrar lá dentro. Que era o que eles sabiam fazer. Mas os descendentes de Sete, eles geravam pessoas. Enquanto as descendências de Caim geravam cidades e ferro e lâminas, os descendentes de Sete geravam pessoas. Pessoas geravam pessoas. Vida. Aproxime-se de Deus. Saia da periferia. Valorize. Deus está olhando a sua fé. E leve a sério o pecado.
pecado mata, corrói, ele acabou com o mundo inteiro. E Jesus teve que vir, não para destruir o mundo, para acabar com o pecado. Amém? Como que você está? Eu só posso dar conta do que, como eu estou. Você tem que dar conta de como você está. Meu ministério é procurar levar o maior número de pessoas para o céu e ajudá-las aqui na terra. Ontem nós saímos aqui e distribuímos mais de 200 lanches. Mas talvez esses 200 moradores de rua, talvez eles não ouviram o evangelho, só receberam um lanche. Mas hoje eu estou entregando não um lanche para você, estou pregando um evangelho para você, para que você se arrependa. Do quê? De ser corintiano, palmeirense? Não, se arrependa de ser pecador. E saia daqui, não com uma igreja nova. Eu vou ficar, eu gostei da comunidade, eu vou ficar aqui agora. Não, você começa uma vida nova, não numa igreja nova, uma vida nova. Você é muito bem-vindo aqui, mas você tem que começar uma vida nova, não uma religião nova, em nome de Jesus. Eu queria orar com você, não por você, com você, porque eu também preciso. Amém? Vamos ficar de pé.